Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu estava tingido de laranja e rosa sobre o aeroporto JFK de Nova York. Um Boeing 777 novinho em folha da Skylink Airlines ronronava suavemente na pista, pronto para decolar rumo a Los Angeles. Lá dentro, os passageiros se acomodavam em seus assentos em meio a uma mistura de conversas animadas e silêncio concentrado. Telas individuais exibiam mapas de voo e filmes recentes, enquanto o aroma de café fresco se espalhava pelo ar-condicionado. No meio do corredor 14, Marcus Johnson, um advogado negro de 28 anos, acomodou-se com elegância. Impecavelmente vestido com um terno, pasta aos pés, ele exalava confiança e disciplina. Lia um processo para se preparar para um julgamento importante, sem imaginar que aquele assalto mudaria sua vida, e a de todo o país, em questão de minutos. Algumas fileiras adiante, Vanessa Carrington, uma comissária de bordo branca na casa dos 30, caminhava pelo corredor com um caderno na mão. Ela era conhecida por sua pontualidade, mas também por sua arrogância. Uma mistura de cansaço e julgamento brilhava em seus olhos, e alguns colegas sabiam que ela já havia tido desentendimentos com passageiros negros, muitas vezes justificados. Segundo ela, por um senso de superioridade não declarado. Enquanto Marcus ajeitava seus documentos, Vanessa parou abruptamente à sua frente. Seu olhar endureceu. Seus lábios se contraíram. Senhor, seu comportamento é inadequado, disse ela num tom que não admitia discussão. Marcus ergueu o olhar, surpreso, mas educado. Desculpe, não entendo. Vanessa não respondeu. Sem aviso, ergueu a mão e lhe deu um tapa forte. O impacto ecoou pela cabine. Alguns passageiros prenderam a respiração, outros já estavam pegando seus celulares para filmar a cena. Marcus, chocado mas composto, levou a mão ao rosto. A dor ardia, mas a vergonha não era dele. O murmúrio dos passageiros transformou-se em comoção. Crianças choravam, alguns adultos sussurravam inacreditável, enquanto outros tentavam acalmar Vanessa. Mas Marcus não se moveu. Um brilho calmo, quase ameaçador, reluzia em seus olhos. Ele não deixaria isso passar impune. Naquele exato momento o voo, que deveria ser um simples trajeto diário, tornou-se palco de um confronto onde o racismo se chocou com a dignidade e a força de um homem que jamais se deixaria humilhar. O céu acima do avião pareceu prender a respiração. O silêncio na cabine era quase palpável. Os passageiros prenderam a respiração, incrédulos com o que acabavam de presenciar. Alguns se levantaram ligeiramente de seus assentos, com os celulares apontados para Marcus e Vanessa, registrando cada instante. Marcus endireitou-se, as costas retas, os olhos fixos em Vanessa com uma intensidade silenciosa. Sua voz, calma mas firme, ecoou pelo corredor. Você me agrediu sem motivo algum. Aconselho que se desculpe imediatamente, caso contrário, serei obrigado a denunciar o incidente às autoridades e à mídia. Os olhos de Vanessa se arregalaram, chocada por ele não ter gritado, entrado em pânico ou recuado. Ela estava acostumada a passageiros que acatavam sua autoridade, mas Marcus não era um passageiro comum. Seu sorriso condescendente se transformou em uma careta de irritação. Como você ousa falar comigo nesse tom? Ela gritou, vermelha de raiva. Marcus tirou o celular do bolso com calma e começou a gravar. Tudo o que você acabou de fazer está documentado. Cada gesto, cada palavra. Sugiro que se desculpe mais uma vez, para o seu próprio bem e para o da empresa. Ao redor deles, a tensão aumentava. Uma mãe abraçava o filho com força, os olhos arregalados. Um senhor murmurou, é inacreditável, ela não vai se safar dessa. Os outros passageiros trocaram olhares preocupados, mas também de admiração. Vanessa, percebendo que a situação estava saindo do seu controle, tentou se justificar. Agi para o bem dos passageiros. Ele estava me olhando com desprezo. Uma risada amarga ecoou pelo corredor. Todos perceberam o absurdo da sua desculpa. Marcus, imperturbável, balançou a cabeça. Olhar para alguém não justifica um tapa. Sua ação é um abuso de poder motivado por seus preconceitos. Um jovem sentado atrás de Marcus falou timidamente. Você não pode fazer isso com alguém, você está errado. A raiva de Vanessa aumentou, mas ela percebeu que estava perdendo o controle da situação. Marcus manteve a compostura, cada movimento calculado, cada palavra precisa. As câmeras dos celulares capturaram um contraste impressionante. Vanessa, vermelha e furiosa, e Marcus, calmo e no controle da situação. Assim que o avião começou a decolar, um murmúrio se espalhou entre os passageiros. Aquele homem, ele não vai deixar isso passar.
Nos olhos de Marcos brilhava uma determinação silenciosa. Aquele simples voo se tornaria o ponto de partida de um choque nacional. Poucos minutos após a decolagem, a tensão na cabine só aumentava. Marcos, sentado ereto, continuava a filmar Vanessa discretamente com o celular, enquanto vários passageiros faziam o mesmo. Os murmúrios transformaram-se em conversas indignadas, e alguns não hesitaram em confrontar a tripulação. Não se pode deixar um passageiro ser atropelado. Isto é inaceitável. Vanessa, visivelmente emocionada, tentou recuperar sua autoridade gritando: "Por favor, sente-se. Está tudo sob controle." Mas ninguém estava realmente a ouvi-la. A imagem de uma comissária de bordo agredindo um passageiro sem motivo já havia ultrapassado os limites do tolerável. Ao aterrissar em Los Angeles, Marcos desembarcou do avião calmamente. Os celulares dos passageiros já estavam conectados às redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Vídeos do tapa circulavam por todo o país. A hashtag #JusticeForMarcos viralizou em poucas horas. Milhões de americanos assistiram à cena, compartilharam sua indignação e comentaram sobre a arrogância e o racismo de Vanessa. A mídia nacional repercutiu o caso. CNN, NBC e até mesmo emissoras locais na Califórnia divulgaram amplamente o incidente. Especialistas em direitos civis foram entrevistados para comentar a flagrante injustiça, enquanto internautas exigiam uma investigação imediata e sanções contra a companhia aérea. O que a maioria das pessoas não sabia era que Marcos não era apenas um passageiro, ele era um advogado de direitos civis e filho de um respeitado juiz federal. Sua compostura e dignidade diante do tapa cativaram a todos e transformaram um simples incidente em um símbolo nacional da luta contra o racismo sistêmico. Vanessa, agora no centro das atenções, viu sua reputação desmoronar antes mesmo de compreender a magnitude da tempestade midiática. Já circulavam pedidos de sua suspensão, e vários funcionários da Skylink Airlines disseram estar chocados com seu comportamento. Marcos, por sua vez, manteve a calma e o controle da situação. Ele sabia que aquele vídeo não serviria apenas para sua defesa pessoal, mas que poderia se tornar uma ferramenta poderosa para conscientizar a população sobre a discriminação racial, mesmo nos lugares mais inesperados. Seu olhar se voltou para o horizonte da Califórnia. Um voo que deveria ter sido comum acabará de se tornar o estupim para um movimento nacional. No dia seguinte ao incidente, Marcos Johnson já estava ao telefone com sua equipe jurídica. Cada detalhe do tapa, cada depoimento dos passageiros e cada vídeo que circulava nas redes sociais estavam sendo arquivados para preparar o processo. Ele sabia que esse evento poderia servir de trampolim para expor um problema muito maior do que sua própria experiência pessoal. Vanessa Carrington foi imediatamente suspensa pela Skylink Airlines, mas Marcos não parou por aí. Com sua equipe, ele preparou uma queixa formal por assédio e agressão racial, incluindo a companhia aérea como ré por não proteger seus passageiros do comportamento racista de sua funcionária. A imprensa nacional aproveitou-se do caso. Marcos concedeu entrevistas calmas mas impactantes. O que você vê neste vídeo não é um incidente isolado. Reflete um problema sistêmico. Todo passageiro merece viajar sem medo de ser atacado por causa da cor da sua pele. As redes sociais fervilhavam. Vídeos do tapa foram compartilhados milhões de vezes, acompanhados de comentários indignados. A hashtag #JusticeForMarcos tornou-se um símbolo da luta contra o racismo no transporte público e comercial. Ativistas e organizações de direitos civis uniram-se à campanha, transformando o que poderia ter sido um simples escândalo local em um movimento nacional. Vanessa, antes arrogante, viu-se isolada e humilhada publicamente. Os pedidos por sua demissão definitiva se multiplicaram, e alguns passageiros chegaram a ir à sede da Skylink Airlines para registrar novas queixas. Sua carreira, construída sobre uma imagem de controle e autoridade, agora estava ameaçada por seu próprio comportamento. Marcos, no entanto, não demonstrava nenhuma satisfação pessoal. Seu objetivo era maior: chamar a atenção para a injustiça e forçar as empresas a reconhecer e corrigir o preconceito racial em seus quadros. Ele havia se tornado, apesar de si mesmo, uma figura de resistência, um símbolo de dignidade e justiça. Naquele momento, ele compreendeu que aquela afronta não era apenas uma ofensa pessoal. Era uma oportunidade histórica para promover uma mudança real, e ele pretendia aproveitá-la ao máximo. Poucas semanas após o incidente, começou o julgamento contra Vanessa Carrington e a Skylink Airlines. O tribunal estava lotado: jornalistas, ativistas dos direitos civis, passageiros que testemunharam o tapa e curiosos compareceram para presenciar o evento que já havia abalado o país.
Marcus Johnson entrou na sala com calma e dignidade, seus documentos cuidadosamente organizados e sua equipe jurídica ao lado. Vanessa, por outro lado, parecia nervosa e claramente consciente da magnitude de seus erros. Tentou esboçar um sorriso forçado, mas este se perdeu no olhar impassível de Marcus. Vídeos do incidente foram projetados em um telão. Cada espectador pôde reviver o tapa, a surpresa de Marcus e sua compostura inabalável. O juiz, severo mas atento, ouviu cada palavra dos advogados. Isso não foi apenas um ato de excesso de zelo, afirmou Marcus. Foi um ataque com motivação racial dentro da cabine, na frente de testemunhas, e poderia ter escalado para algo muito mais grave. A companhia aérea é responsável por não proteger seus passageiros de tal abuso. Os depoimentos dos passageiros foram condenatórios. Um após o outro, eles relataram como Vanessa havia agredido Marcus sem motivo algum, como tentará justificar suas ações com desculpas absurdas e como Marcus permanecerá calmo com uma dignidade exemplar. Algumas horas depois, o veredicto foi anunciado. Vanessa Carrington foi considerada culpada de agressão e assédio racial. A Skylink Airlines foi condenada a pagar uma indenização substancial e a revisar seus programas de treinamento para todos os funcionários. A notícia estampou as manchetes de todos os meios de comunicação. Uma afronta que chocou a América, proclamaram os jornais nacionais. As redes sociais explodiram mais uma vez. Imagens de Marcus calmo e impassível diante da violência viralizaram, inspirando milhões a denunciar o racismo em todos os aspectos da vida cotidiana. Organizações lançaram campanhas de conscientização, e escolas e empresas começaram a revisar suas políticas de diversidade e respeito. Marcus, por sua vez, manteve-se humilde. Ele nunca buscará a glória pessoal. Mas aquele roubo, que começara como um momento de violência gratuita, transformará-se em um símbolo nacional de justiça e dignidade. O que Vanessa pensava ser uma simples demonstração de poder se voltou contra ela, e toda a América testemunhou uma lição clara. Nenhuma cor de pele jamais deveria ser alvo de violência ou desprezo. O agora infame assalto de Nova York a Los Angeles seria lembrado como o momento em que um homem negro, espancado sem motivo, transformou a injustiça em um poderoso catalisador para a mudança social.